Olá pessoal, hoje eu vou falar de seleção brasileira, convocação do Tite para os amistosos contra a Alemanha e Rússia e também projetando, né, a Copa do Mundo de 2018, os convocados, as dúvidas que o Tite ainda tem, a maneira de jogar. Pensando nas convocações já realizadas, além desta feita na última terça-feira, né, na verdade na última segunda-feira, pensando no que o Tite já fez nos jogos anteriores, nas entrevistas que ele concedeu recentemente, eu acho que neste momento o Tite está muito preocupado em enfrentar retrancas. Ele sentiu muita dificuldade da seleção brasileira no jogo contra a Inglaterra em novembro do ano passado em Londres. A Inglaterra se defendeu com uma linha de 5 defensores. O Brasil, ainda com o Tite, né, ainda não havia passado por essa experiência de enfrentar uma seleção europeia bem postada na sua defesa, forte fisicamente, e o Brasil deve encarar jogos deste tipo na Copa do Mundo. A estreia contra a Suíça, por exemplo, o Brasil vai enfrentar um adversário que deve se fechar bem na sua defesa, mesmo que não utilize uma linha de 5, pode utilizar uma linha de 4 defensores, mas de qualquer forma deve ser um jogo em que o Brasil terá que encontrar espaços contra um time bem fechado. A Suíça hoje ela não é um time tão defensivo como foi nas Copas de 2006 e 2010. Em 2014 já não era assim, na Euro 2016, mas claro que num jogo de estreia contra o Brasil, a gente espera a Suíça defendendo e o Brasil rodando a bola, tentando achar espaços. Por isso, o Tite busca alternativas, né? Lembrando que ele perdeu 2 anos de trabalho, ele só assumiu a seleção em 2016, então perdeu 2 desses 4 anos do ciclo de uma Copa do Mundo até a outra. Então essa experiência de enfrentar uma seleção europeia só pode ser feita agora em novembro, e nesses amistosos com Rússia e Alemanha ele terá mais uma vez essa experiência contra a Alemanha, já um jogo diferente, né? Um adversário forte que deve atacar a seleção brasileira. Mas o Tite está preocupado. No time titular, acho que a posição do Renato Augusto está muito ameaçada, não só pela questão tática, mas pela questão técnica, né? O Renato Augusto teve uma queda de rendimento, e aí o Tite tem 2 opções. O Fernandinho no meio, aí seria uma opção para dar mais força física ao meio-campo, um jogador que também pode chegar à frente, né? Seria uma característica um pouco diferente, liberaria até mais o Paulinho. E a outra opção, que eu gosto muito, principalmente pensando nesses adversários mais fechados, que é a entrada do William no time com o Coutinho jogando pelo meio, né? Eu gostaria de ver essa opção. Nesses amistosos o Neymar não estará presente, mas acho que dá para fazer essa experiência mesmo sem o Neymar. Dá para utilizar, por exemplo, o Douglas Costa por um lado, o William do outro, o Coutinho pelo meio. Claro que o Douglas Costa é diferente do Neymar também em relação às características, mas acho que o Tite deve fazer essa experiência. E essa preocupação de enfrentar retrancas justifica a convocação de um atleta como o William José. O William José há um bom tempo joga bem na Espanha, ele saiu muito novo do Brasil, e aí as pessoas colocam aquele rótulo, né? Como ele não jogou tão bem no futebol brasileiro, fica o rótulo, o William José não serve, mas o William José de hoje é outro jogador, não tem nada a ver com aquele jogador do São Paulo, do Grêmio, do Santos, que estava iniciando a sua carreira, e mesmo assim naquela época ele ainda foi campeão mundial sub-20, vale o mesmo para o Casimiro, que jogou com ele no São Paulo e na seleção sub-20, e hoje é titular do Real Madrid da seleção brasileira. Então o William José é uma opção diária, né? Contra um adversário fechado, se você não consegue entrar tocando, ter um jogador de área, usar a bola aérea, é uma opção. E Gabriel Jesus e Roberto Firmino, centroavantes do Tite, não oferecem essa opção, são jogadores com outras características. O Diego Souza era uma tentativa do Tite para ser essa opção de área, esse pivô, mas ele caiu muito de produção, então o William José pode sim ser essa alternativa. E se o William de fato aprovar e for convocado para a Copa, aí eu acho que o Tite abre mão de um jogador de meio campo, né? Ele tem essa dúvida na posição, em 2 posições ali no meio campo, pode abrir mão de um para levar um centroavante. Aí para outra função tem o Fred convocado agora, o Arthur, que eu gosto muito, aí Diego, Lucas Lima, Giuliano, enfim, ninguém firmou. Por isso eu acho válida esse teste em ter um centroavante no elenco abrindo mão de um meia. E o Anderson Talisca, convocado, é outro jogador com características diferentes do que o Tite tem. Ele é um meia atacante, joga atrás do centroavante, entra muito na área, faz gols de cabeça, finaliza de média e longa distância. Ele é mais um segundo atacante jogando vindo mais de trás do que um meia articulador também. É uma opção válida. Amistoso é para você observar jogadores, opções táticas, maneiras diferentes de jogar. Acho que o escândalo às vezes é muito exagerado nas convocações, é uma questão de opinião, acho que não tem nenhum absurdo na lista do Tite, e nesses últimos 2 amistosos ele fará observações importantes. Lembrando, né, como eu falei, ele perdeu 2 anos de trabalho, agora vai ter que acelerar um pouquinho com a bola rolando.